Se você não atentar para os sinais que Deus está te dando, se você não for um pouco mais perceptível, sensível e altamente submisso à condução do Espírito Santo de Deus para a sua vida, Deus vai tornar este lugar que você está vivendo insuportável para você ficar aí. É o nosso Deus. Ele fez isso com muitos e muitos homens. Permita-me contar um pouquinho do início da trajetória de Abraão, que andou com Deus nessa terra a ponto de se tornar um amigo de Deus. Foram nada mais, nada menos que um século de caminhada. Abraão andou com o Senhor por aproximadamente 100 anos, até se tornar um amigo de Deus. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, cresceu ali, viveu ali, se casou ali, cuidava dos negócios do seu pai, até que um dia o Senhor apareceu a ele e disse: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da terra dos seus pais, dos negócios do seu pai, e vai para um lugar que eu haverei de te mostrar. A Bíblia diz que Abraão obedece ao Senhor. Ele toma sua esposa, toma ali os seus servos, pega ali parte do que ele possuía e começa a caminhar com o Senhor. Porém, ele leva consigo Ló, que era seu sobrinho, leva consigo o seu pai Tera, e eles vão em direção a um lugar chamado Harã. Harã era para ser somente um lugar de pernoite, era para ser somente um acampamento de descanso. Mas como Abraão não estava sozinho, estava com seu pai, estava com seu sobrinho Ló, que não foram chamados para andar com Deus naquele momento, a Bíblia diz que ao invés de pernoitar, descansar, passar apenas mais alguns dias ali, esperando o próximo passo para seguir avante, a Bíblia diz que Abraão acabou escutando os conselhos do seu pai, escutando os conselhos do seu sobrinho Ló, e eles começaram a habitar em Harã. Aí a Bíblia diz que Deus tornou aquele lugar insuportável para Abraão habitar, porque ali em Harã morreu Tera, o seu pai. E a Bíblia diz que, não suportando ele o luto daquele lugar, ele desmanchou a sua tenda, amontoou suas coisas e partiu em direção àquilo que era a vontade de Deus. Deus não queria que Abraão morasse em Harã. Quem queria que Abraão morasse em Harã era o seu pai Tera. Então, o projeto de Tera, pai de Abraão, era contrário ao projeto de Deus para Abraão. Então, Deus teve que tirar da vida de Abraão o pai que ele mesmo havia colocado. Deus queria que Abraão andasse com ele, não andasse mais com seu pai. Como Abraão decidiu andar com Deus e andar com seu pai ao mesmo tempo, Deus tirou Tera da vida de Abraão. Enfim, Harã ficou para trás e Abraão seguiu o seu caminho. A Bíblia diz que, conforme eles paravam, montavam seus acampamentos, começou a haver grande briga, grande contenda entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. Até que aquela situação ficou insustentável, não dava mais, era impossível Abraão e Ló andarem juntos. A Bíblia diz que a terra estava ficando pequena demais para aqueles dois. Os pastos não comportavam o gado dos dois. E aí, contendas, discussões, desavenças, brigas familiares começaram a haver no meio de Abraão e de Ló. Aí a Bíblia diz que Abraão chamou Ló e disse: Ló, a terra está pequena demais para nós dois nos lugares que nós estamos habitando. A nossa caminhada, Abraão, Ló, está ficando difícil. Nós nunca brigamos, nós nunca contendemos, nós nunca discutimos, mas de repente, um espírito de confusão se instalou em nosso meio. Nós estamos brigando porque os nossos pastores estão brigando e a nossa convivência está ficando insuportável, está ficando insustentável. Nós precisamos nos separar agora mesmo. Aí a Bíblia diz que Abraão disse a Ló: Ló, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, porque a partir de agora, eu e você não podemos andar mais junto. A Bíblia diz que Ló, por opção própria, escolheu as colinas verdejantes, porque Ló não andava por fé, Ló andava por vista. Sobrou ali o deserto para Abraão, mas a Bíblia diz que após os dois se separarem, Deus começou a abençoar poderosamente a vida de Abraão. A bênção do Senhor para Abraão
não estava mais em Ur dos Caldeus, não estava em Harã, e nem estava mais na companhia do seu pai, nem muito menos na companhia do seu sobrinho. Veja como Deus trabalha. Quando Deus decide que nós não viveremos mais em alguns lugares, não moraremos, não habitaremos, não trabalharemos, não conviveremos mais em alguns lugares, o nosso Deus faz questão de deixar esses lugares insuportáveis para nós habitarmos ali. Quando Deus não quer que nós nos relacionemos mais com pessoas que já fizeram parte das nossas vidas, independente de quem foram, o nosso Deus também permite que essas pessoas sejam tiradas das nossas vidas. Deus permite que contendas, Deus permite que momentos difíceis aconteçam, para que essa separação venha acontecer, porque Deus estabeleceu planos direto com as nossas vidas e com a vida de mais ninguém. Andar com Deus não é fácil, é necessário submissão, é necessário desprendimento, é necessário desapego, é necessário renúncia. E a Bíblia diz que Abraão seguiu andando com o Senhor, conforme ele andava com o Senhor, obedecendo ao Senhor, sendo submisso ao Senhor. A Bíblia diz que Deus prosperava o seu caminho. A Bíblia diz que ia Abraão ficando cada vez mais rico, cada vez mais próspero, cada vez mais abençoado. O nosso Deus tornou as moradas de Abraão insuportável para que ele fosse um nômade, para que ele fosse um peregrino na terra, andando com o Senhor, até chegar no lugar que Deus havia designado para ele. Essa é um ponto que eu queria ressaltar para você sobre a vida de Abraão, servo do Senhor. Outro, a Bíblia diz sobre Ló, sobrinho de Abraão, que nós acabamos de citar aqui no pequeno texto que falamos sobre a vida de Abraão. A Bíblia diz que quando Ló se separou de Abraão, ele decidiu morar numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Quando ele chegou naquela cidade, ia tudo bem. Ele gostou das campinas, ele gostou da cidade, ele gostou da cultura do lugar. Ele começou a se entregar para aquela cidade. A cultura da cidade entrou na vida dele, entrou na vida da esposa dele e entrou nas filhas dele. Mas a Bíblia diz que Ló era um homem justo diante do Senhor. A cultura do lugar não conseguiu penetrar no coração de Ló, porque aquele lugar era um lugar de pessoas injustas, era um lugar de pessoas depravadas, era um lugar de pessoas promíscuas, era um lugar de pessoas que não tinham o caráter que Ló tinha. Aí a Bíblia diz que Ló, que escolheu aquele lugar para morar, que decidiu se mudar para aquele lugar, a Bíblia diz que a mulher de Ló vivia feliz. As filhas de Ló viviam felizes na cidade de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia diz que tornou-se um tormento para Ló morar naquele lugar. A Bíblia diz que Ló não conseguia mais passar o dia dentro da sua casa, não conseguia mais passar o dia nas suas terras, não conseguia mais passar o dia no comércio, na praça da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que todos os dias Ló saía para fora da cidade para poder afligir a sua alma, lamentar-se perante o Senhor. Era Ló dizendo o tempo todo: para que eu fui escolher esse lugar? Para que eu fui mudar para esse lugar? Para que eu fui trazer a minha família para este lugar? Aquele lugar tornou-se um tormento na vida de Ló. Aquele lugar tornou-se o maior martírio na vida de Ló. Ele agora queria sair daquele lugar, queria se mudar daquele lugar, mas a sua esposa não queria. As suas filhas não aceitavam se mudar daquele lugar. Restava para Ló sofrer calado, chorar calado. Não suportava ficar dentro da cidade que ele mesmo escolheu. Ele saía para fora. Mas a Bíblia diz que quando um justo clama, o Senhor o ouve. Houve um determinado momento em que Deus decidiu destruir aquele lugar, e Deus enviou ali os seus anjos, que livraram Ló, livraram suas duas filhas. A sua esposa não saiu porque ela amava demais. A cultura daquele lugar estava impregnada no coração dela. Ela não conseguia mais sair daquele lugar. Então ela ficou ali para trás. Mas Deus livrou a vida de Ló e livrou a vida das suas duas filhas. Olha como o nosso Deus trabalha. A Bíblia diz que quando Abraão foi se separar de Ló, Abraão deu liberdade para Ló, para que ele escolhesse para onde ele iria, ou para a esquerda ou para a direita. Ló escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló decidiu se mudar para Sodoma e Gomorra. E a cidade de Sodoma e Gomorra foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de angústia, foi um tempo de dissabor na vida de Ló, até o dia em que o Senhor usou de misericórdia e tirou ele daquele lugar. Meus queridos irmãos, nós precisamos
tomar cuidado. Se nós decidimos andar com o Senhor, precisamos deixar o Senhor escolher aonde moraremos, onde trabalharemos, com quem conviveremos, onde nós estaremos. Caso contrário, nós viveremos tempos difíceis. A Bíblia fala também que um dia o nosso Deus tomou o profeta Elias e mandou ele morar num lugar chamado Vale do Queriate. Quando traduzimos a palavra Vale do Queriate, o significado dessa palavra é colocar o homem na medida certa, colocar o homem no tamanho desejado. A tradução da palavra Queriate é exatamente isso: lugar do corte, lugar da medida, lugar de se colocar alguém no tamanho desejado. O profeta Elias, mesmo sendo um dos maiores profetas, mesmo sendo um homem poderosamente usado nas mãos de Deus, ele não estava pleno, ele não estava pronto, ele não estava perfeito, ele precisava ser trabalhado, ele precisava ser lapidado. Então o que o nosso Deus faz? Tira ele do convívio e leva ele para um lugar deserto, um lugar isolado, um lugar inóspito, chamado Vale do Queriate. E ali no Vale do Queriate, durante um espaço de tempo, Deus vai colocar Elias no tamanho que ele quer que Elias fique. Deus vai cortar, Deus vai lapidar, Deus vai preparar, Deus vai trabalhar o profeta Elias, porque Deus nunca deixa de trabalhar com a gente. Quando Deus nos move, é porque ele vai começar a se mexer e trabalhar nas nossas vidas de formas diferenciadas. Ele colocou o profeta Elias ali no Vale do Queriate. Ali não tinha comércio, ali não tinha plantações, ali não havia nada, mas a Bíblia diz que para que o profeta Elias ficasse ali durante o tempo que Deus queria que ele ficasse, a Bíblia diz que Deus enviava os corvos que traziam pão e carne para o profeta Elias. E a Bíblia diz que ele bebia água fresca, água pura, água limpa do ribeiro que corria naquele lugar. Mas a Bíblia diz que quando Deus havia colocado aquele homem no tamanho que Deus queria, na medida que Deus queria, chegou o tempo de Deus tirar o profeta Elias daquele lugar. Aí a Bíblia diz que os corvos não vieram mais trazer pão e carne, e a Bíblia diz que Deus permitiu que o ribeiro do Queriate se secasse. Aí a Bíblia diz que, se tornando aquele lugar insuportável, insustentável para que o profeta Elias morasse, aquele lugar que foi tão bom, aquele lugar que foi tão cômodo, aquele lugar que foi tão extraordinário, aquele lugar que trouxe paz ao coração de Elias, deu descanso ao corpo cansado de Elias, aquele lugar que foi lugar de bênção, de provisão, de grandes manifestações de Deus para Elias, agora não era mais o lugar que Deus queria que Elias estivesse. E eu imagino Deus dando sinais para Elias. O corvo não vinha mais, o pão não vinha mais, a carne não vinha mais, o ribeiro estava se secando a cada dia. Deus dando sinais que era para Elias sair dali, e Elias gostando do conforto daquele lugar, gostando da tranquilidade daquele lugar, gostando de viver naquele lugar. A sua barriga roncava de fome, a sua boca se secava de sede, o seu corpo desidratado, não comia mais e não bebia mais, mas Elias queria permanecer naquele lugar. Meus irmãos, é assim mesmo. Deus permite que nós venhamos morar em alguns lugares, trabalhar em alguns lugares, conviver em alguns lugares, estar com algumas pessoas somente para algum espaço de tempo, para que Ele venha mudar as nossas vidas, trabalhar com as nossas vidas e nos deixar do tamanho que Ele quer que estejamos. Mas há um momento que o mesmo Deus que nos abriu as portas ali, ele fecha as portas para nós também. O mesmo Deus que nos levou ali e fez com que aquele lugar se tornasse um lugar de bênção, é o mesmo Deus que vai fechar as portas para nós e vai fazer de tudo para que nós venhamos sair dali, até a ponto de deixar aquele lugar insustentável, impossível de habitar ali. Quando Elias não podia mais morar, quando Elias não podia mais ficar, permanecer no Vale do Queriate, o Senhor nosso Deus disse para ele, Elias, dispõe-te, vá-te a Sarepta de Sidom, e eu tenho ordenado a uma viúva que ali sustente a sua própria vida. Meus queridos irmãos, independente de como você esteja, do lugar onde você esteja, o nosso Deus vai fazer de tudo para tirar você desse lugar. Talvez você esteja passando já por momentos nos quais você pare e pense, meu Deus, este lugar está ficando impossível de morar. Este emprego está ficando impossível de ficar aqui. Estas pessoas com as quais eu tenho convivido estão se tornando impossíveis de conviver com elas. Por que será que está acontecendo tudo isso?
É o nosso Deus fazendo contigo o mesmo que fez com Abraão, o mesmo que fez com Ló e o mesmo que fez com Elias. O nosso Deus, ele tem todo o direito de trabalhar conosco, de operar em nossas vidas, de fazer conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele. Comece a observar os sinais, comece a estar atento a tudo. O nosso Deus, ele quer abençoar a sua vida, mas para que ele abençoe a sua vida, ele precisa te levar a lugares novos. Ele precisa te colocar em ambientes novos, com pessoas novas. Não é à toa que ele já te abençoou muito nesse lugar. Esse lugar já deu o que tinha de dar para você. Ele não tem mais nada contigo neste lugar, nesse ambiente. É tempo de mudança, é tempo de novidade, é tempo de renovação. Se Deus está tornando este lugar impossível para você, tudo que você tem que fazer agora é: Senhor, para onde iremos nós? Para onde o Senhor irá nos levar? Eu estou desmanchando a minha tenda, eu estou renunciando, eu estou abrindo mão de tudo, eu estou me colocando à disposição do Senhor para uma nova viagem, para um novo tempo, para um novo ciclo, porque eu sei que a vontade do Senhor para mim, para a minha família, é boa, é perfeita e é agradável. Deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te direcionar, porque um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de prosperidade e abundância está vindo para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.